Você está prestes a entrar em um capítulo esquecido da história humana. Um capítulo que mistura medo, fé, sangue e o uivo da noite. Porque o que vou te contar agora é algo que a história oficial tentou enterrar e que a Igreja preferiu chamar de heresia. Imagine a Europa medieval. Vilarejos isolados por florestas densas e sombrias, onde o luar era temido, e o som de um uivo distante fazia os camponeses trancarem suas portas às pressas. Mas não eram apenas superstições. Havia algo mais profundo, algo que se arrastava pelas sombras da fé e da loucura. Hoje, vamos mergulhar no segredo mais sombrio da Idade Média: o culto dos lobisomens. Sim, você já ouviu falar de lobisomens como criaturas mitológicas, parte de histórias de terror ou filmes de fantasia. Mas e se eu te dissesse que houve uma época em que homens foram perseguidos, julgados e mortos, não por serem bruxos, mas por acreditarem que podiam se transformar em lobos? Houve julgamentos reais, testemunhos registrados, pessoas que alegavam viver uma dupla existência, humana durante o dia, bestial durante a noite, e o mais aterrorizante, alguns confessavam com detalhes assustadores. Ao longo deste vídeo vamos explorar as raízes antigas do mito do lobisomem, os rituais secretos de cultos pagãos que veneravam o espírito do lobo, os registros históricos de julgamentos por licantropia e o lado mais sombrio da alma humana, o desejo de se libertar das regras da civilização e abraçar o instinto selvagem. Não estamos falando de monstros criados por Hollywood. Estamos falando de homens reais, com nomes, histórias e condenações. Homens que acreditavam ser parte de algo maior, mais primal, mais antigo que a própria Igreja. O culto dos lobisomens não era apenas uma superstição. Era um grito ancestral ecoando nas florestas da Europa. Um culto secreto envolto em sangue, peles e transformações. Será que esses homens enlouqueceram? Ou será que sabiam de algo que nós esquecemos? Fique comigo até o fim, porque a última parte dessa história vai mudar a forma como você vê o mito do lobisomem para sempre. Muito antes da Europa medieval associar o lobo à heresia e ao pecado, já existiam histórias de homens que se transformavam em bestas. O mito do lobisomem não nasceu nos castelos da Idade Média. Ele remonta às civilizações mais antigas, conhecidas pela humanidade. Na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, encontramos o primeiro registro escrito do que hoje chamaríamos de licantropia. Segundo a lenda, o rei Licaão da Arcádia teria servido carne humana disfarçada para o deus Zeus. Como punição, foi transformado em lobo, condenado a vagar pelas montanhas como uma besta. O nome licantropia vem exatamente daí, do grego likos, lobo, e anthropos, homem. Ou seja, o conceito de homens-lobos já era conhecido na Antiguidade Clássica como uma maldição divina. Mas a Grécia não foi a única. Os antigos romanos também temiam homens que perdiam sua humanidade e viviam como feras. Em suas legiões, histórias de soldados que enlouqueciam nas florestas germânicas, agindo como animais, começaram a se espalhar. Esses boatos alimentaram o medo do homem que vira lobo. Na mitologia nórdica, surgem os berserkers, guerreiros ferozes que lutavam em transe, vestidos com peles de urso ou lobo, acreditando invocar a força do animal. Alguns relatos dizem que esses homens entravam em um estado tão brutal que pareciam possessos, agindo como predadores. Muitos historiadores consideram os berserkers uma inspiração direta para o arquétipo do lobisomem. A fusão entre homem e fera, guiado apenas pelo instinto. E não podemos esquecer os povos celtas, germânicos e eslavos, que já cultuavam o lobo como um espírito ancestral, guardião do mundo dos mortos ou símbolo de transformação. Nessas culturas,
A ideia de se tornar lobo não era sempre vista como maldição, mas sim como um ritual de passagem, uma conexão com o mundo espiritual e selvagem. Com o passar dos séculos, essas crenças foram se misturando, evoluindo. A transformação começou a ser associada à lua cheia, ao poder da natureza e à libertação do controle racional. O homem virava lobo não por querer, mas por perder o controle. E aqui nasce o medo moderno, o medo de se tornar aquilo que mais se teme, um monstro sem alma. Mas enquanto os mitos evoluíam na vida real, povos tribais continuavam realizando rituais que imitavam animais. Homens cobriam-se com peles, uivavam, caçavam em grupos, se alimentavam com sangue, acreditando invocar o espírito do lobo. Esses rituais, vistos como parte da conexão entre homem e natureza, mais tarde seriam chamados de bruxaria, ou pior, de cultos demoníacos. Com a chegada do cristianismo, tudo que era animal, instintivo ou ligado aos antigos deuses foi demonizado. O lobo, antes sagrado, passou a representar o mal absoluto. E os homens que ainda se entregavam aos velhos rituais passaram a ser perseguidos como lobisomens. Esse foi o início da perseguição. Mas o culto, mesmo nas sombras, continuou. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Os rituais de transformação e os cultos secretos que aterrorizavam a Europa em silêncio. Com a chegada do cristianismo, muitos dos rituais antigos foram suprimidos, rotulados como demoníacos ou heréticos, mas nem todos foram esquecidos. Em florestas remotas, vilarejos isolados e sociedades secretas persistiram os cultos ao lobo, práticas ancestrais que buscavam não só a comunhão com o espírito da natureza, mas também a transformação física e espiritual do homem em fera. Esses cultos eram baseados em uma ideia poderosa. O lobo não era um inimigo, mas um símbolo de força, liberdade e conexão com o plano espiritual. Participar desses rituais era para muitos uma forma de renascimento, uma fuga do mundo civilizado e de suas regras. Diversas tribos germânicas e eslavas acreditavam que certos homens eram escolhidos pelos deuses para receber o espírito do lobo. Durante cerimônias noturnas, sob o luar, esses homens se cobriam com peles de lobo, dançavam ao redor do fogo e entoavam cânticos antigos. O objetivo era entrar em transe, um estado alterado de consciência em que o humano desaparecia e o lobo assumia. Em alguns desses cultos, o ritual envolvia consumir sangue animal cru ou até carne humana de inimigos derrotados, acreditando absorver sua força e vitalidade. Em outras variações, os membros eram marcados com runas sagradas ou mordidas simbólicas, selando sua ligação com o espírito animal. Entre os povos nórdicos, acreditava-se que, ao vestir a pele de um lobo sagrado e repetir determinados encantamentos, o guerreiro adquiria os sentidos do animal: visão aguçada, olfato preciso e resistência à dor. Isso não era lenda. Escavações arqueológicas já encontraram tumbas com esqueletos humanos, vestidos com peles e adornos de lobo, enterrados com armas e símbolos místicos. Mas o mais assustador era o aspecto psicológico. Muitos desses homens realmente acreditavam que se transformavam. Eles não apenas representavam o lobo, eles viviam como ele. Andavam em quatro patas, rosnavam, atacavam. Entravam em estado de fúria incontrolável, onde o eu desaparecia. Esse fenômeno, mais tarde chamado de licantropia delirante, parecia para os observadores algo verdadeiramente sobrenatural. Relatos de viajantes medievais falavam de clãs isolados nos Balcãs, nos Cárpatos e até na Escandinávia, que mantinham viva a tradição do homem-lobo, como se fossem herdeiros de uma linhagem proibida.
Alguns afirmavam que esses cultos realizavam sacrifícios humanos, onde o iniciado, ao beber o sangue da vítima, completava sua transformação espiritual em lobo. Essas práticas secretas assustavam as autoridades religiosas, que viam nelas um resquício do paganismo e uma ameaça à ordem cristã. E com o tempo, esses cultos se tornaram alvos de perseguição, caçados como hereges, acusados de feitiçaria e de se transformarem em bestas durante a lua cheia. O mito começou a se misturar com a realidade, e a realidade alimentava ainda mais o mito. E foi assim que os cultos pagãos deram origem à figura do lobisomem como conhecemos hoje. Não como um monstro aleatório, mas como um homem que escolheu abandonar sua humanidade. Na próxima parte, vamos falar sobre como essa perseguição se intensificou. Prepare-se para conhecer os casos reais, documentos históricos e julgamentos de homens acusados de serem lobisomens, não como metáfora, mas como verdade judicial. A Idade Média foi um período em que fé e medo caminhavam lado a lado. A Igreja, como instituição dominante, via com desconfiança tudo o que não podia controlar ou compreender. Foi nesse contexto sombrio que surgiu a caça aos lobisomens, impulsionada pelo mesmo pânico que incendiou as fogueiras da Inquisição contra bruxas e hereges. Enquanto os lobos reais eram temidos pelos camponeses por atacarem rebanhos e espalharem doenças, os lobos humanos tornaram-se uma ameaça muito mais assustadora. Não bastava combater a fera selvagem. Era preciso extirpar o mal que se escondia sob a pele de um homem. Documentos judiciais da Europa Central, especialmente entre os séculos XV e XVII, mostram que a licantropia passou a ser tratada como um crime, e não um crime comum. Ser acusado de se transformar em lobo era considerado prova de pacto com o diabo, um sinal claro de que o réu era um servo das trevas. Em muitas aldeias da França, Alemanha, Suíça e países do leste europeu, pessoas foram levadas a julgamento sob a acusação de serem lobisomens. Em grande parte dos casos, os réus eram homens solitários, eremitas, ou indivíduos que apresentavam comportamentos estranhos, como andar à noite, conversar com animais ou viver isolados da comunidade. As confissões, muitas vezes arrancadas, sob tortura, descreviam com detalhes chocantes o processo de transformação. Usei uma pomada feita com sangue de morcego, pele de lobo e ervas negras. Untei meu corpo e senti a mudança. Minha carne se rasgou e meus ossos se moldaram à forma do lobo. Essas descrições alimentavam o pânico coletivo e a crença de que o demônio estava presente entre os homens. A Igreja Católica, principalmente em regiões mais afastadas dos centros urbanos, via essas práticas como resquícios do paganismo. Seria impensável permitir que velhos rituais de adoração a animais persistissem sob a vigilância do cristianismo. Assim, qualquer vestígio de culto ao lobo, mesmo que simbólico, passou a ser associado diretamente à feitiçaria. Em caça aos lobisomens, atingiu seu auge entre os séculos XVI e XVII, com diversos tribunais inquisitoriais condenando homens e até adolescentes por comportamento bestial. Em algumas regiões da Alemanha e da França, julgamentos públicos eram realizados e multidões assistiam à execução dos acusados, muitos queimados vivos, como os bruxos. Um dos elementos mais perturbadores é que essas caças não se baseavam apenas em superstição. Algumas vítimas foram acusadas após ataques violentos a pessoas ou animais, o que dava uma camada de prova real ao mito. A brutalidade dos crimes alimentava a crença de que apenas uma criatura possuída por forças obscuras seria capaz de tamanha selvageria.
E, assim como na caça às bruxas, bastava uma denúncia, um boato ou um comportamento fora do padrão para que a máquina da Inquisição se voltasse contra alguém. Na mente coletiva da época, a transformação em lobo não era impossível. Era apenas mais uma forma de manifestação do mal. Mas entre tantos julgamentos e execuções, alguns casos se destacam por sua riqueza de detalhes, por suas confissões e por sua aterrorizante plausibilidade. Na próxima parte, vamos conhecer os casos mais famosos da história dos lobisomens, incluindo um homem cujos crimes abalaram a Europa e consolidaram de vez o medo do culto sombrio nas florestas. Até aqui, falamos de lendas, mitos e rituais ocultos. Mas nesta parte, vamos encarar a face mais perturbadora da história: os casos reais de pessoas acusadas e condenadas por serem lobisomens. E não estamos falando de boatos sem fundamento. Existem registros, documentos judiciais e confissões preservadas até hoje. O mais famoso, e talvez o mais assustador, é o caso de Peter Stubb, também grafado como Stump, julgado em 1589 na cidade de Bedburg, no oeste da Alemanha. Peter era um fazendeiro aparentemente comum, até que uma série de assassinatos brutais começou a ocorrer nas redondezas. Vítimas mutiladas, muitas delas jovens, foram encontradas com marcas que, segundo testemunhas, pareciam de garras e dentes de fera. Após sua prisão, Peter foi acusado de ter feito um pacto com o diabo, recebendo um cinto mágico que lhe permitia se transformar em um lobo. Sob tortura, ele confessou ter matado e devorado 14 crianças, 2 mulheres grávidas, cujos fetos também foram canibalizados, e até seu próprio filho. A natureza macabra e grotesca de sua confissão fez o caso se espalhar por toda a Europa, como um exemplo do que um homem-lobo poderia fazer. A sentença foi igualmente brutal. Peter teve sua carne arrancada com tenazes em brasa, seus ossos quebrados com rodas de ferro e, finalmente, foi decapitado. Sua cabeça foi colocada em uma estaca ao lado de uma figura de madeira em forma de lobo, como um alerta para todos que ousassem pactuar com o mal. Mas Peter Stubb não foi o único. Na França do século XVI, ocorreram vários julgamentos similares. Um dos mais notórios envolveu os irmãos Garnier, na região de Dole. Gilles Garnier foi acusado de assassinar e devorar diversas crianças da vila. Testemunhas afirmavam ter visto um homem-lobo atacando as vítimas. E quando Gilles foi capturado, confessou que usava uma unção mágica para se transformar e caçar. Seu julgamento resultou em uma execução pública, com grande repercussão. Outro caso, ainda mais sinistro, envolveu um jovem chamado Jean Grenier, de apenas 14 anos. Em 1603, na região de Bordeaux, ele foi acusado de atacar crianças e confessou, com calma perturbadora, que pertencia a uma seita de lobisomens, liderada por um misterioso mestre negro. Jean dizia que recebia uma pomada encantada e que, ao passá-la na pele, sua transformação acontecia. A justiça, no caso dele, concluiu que sofria de loucura demoníaca, e Jean foi confinado a um monastério até sua morte, anos depois. Esses casos, documentados em processos judiciais, mostram que o medo dos lobisomens era muito mais do que uma crença popular. Ele estava institucionalizado. As autoridades levavam a sério qualquer denúncia e as punições eram severas. O mais perturbador de tudo isso é perceber que muitos dos acusados realmente acreditavam serem capazes de se transformar. A fronteira entre mito e realidade parecia se dissolver na mente dessas pessoas, criando um ciclo de medo, crença e violência. Mas será que eram apenas vítimas de doenças mentais? Ou será que havia algo mais profundo, uma força oculta, uma herança ancestral que despertava essa transformação? Na próxima parte, vamos investigar o que a ciência tem a dizer sobre isso.
Prepare-se para conhecer a licantropia clínica, os diagnósticos médicos e os casos modernos de pessoas que ainda hoje acreditam ser lobisomens. Até agora, vimos como o medo do lobisomem moldou séculos de julgamentos, execuções e lendas. Mas conforme a ciência começou a se desenvolver, uma nova explicação começou a surgir. E ela era, de certa forma, ainda mais assustadora. E, se o lobisomem não fosse uma criatura mágica, mas um estado mental, o termo licantropia, que antes indicava a transformação física em lobo, passou a ser usado na medicina para definir um distúrbio psicológico raro. A licantropia clínica é um tipo de psicose delirante, em que o indivíduo acredita de forma inabalável que se transformou, ou pode se transformar, em um animal, geralmente um lobo. Os primeiros registros médicos dessa condição datam do século XVII, mas foi só no século XIX que os psiquiatras começaram a estudar os sintomas com mais profundidade. Os pacientes descreviam sensações corporais intensas, crescimento de pelos, alargamento dos dentes, perda de fala e até o desejo incontrolável de caçar à noite. Em muitos casos, o indivíduo adotava o comportamento animal. Andava de quatro, uivava, atacava objetos ou pessoas próximas. Exames modernos mostraram que esses episódios de delírio geralmente ocorrem em pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar ou distúrbios dissociativos. Em estados de surto, o cérebro cria realidades alternativas e nelas o paciente acredita, com convicção absoluta, ser um animal. Um dos estudos mais conhecidos foi publicado em 2003 por psiquiatras da Holanda, relatando 13 casos clínicos de licantropia documentados ao longo do século XX. Em todos, os pacientes relataram transformações físicas e comportamentais durante crises, muitas vezes impulsionadas por estresse, traumas ou consumo de substâncias alucinógenas. Mas a licantropia clínica não está restrita ao passado. Casos modernos continuam surgindo. Em 1985, um paciente nos Estados Unidos foi internado afirmando ser um lobo. Ele se recusava a comer comida humana, rosnava para os médicos e tentava cavar o chão com as mãos, como se estivesse caçando. Exames revelaram que sofria de transtorno dissociativo de identidade, e o lobo era uma das personalidades fragmentadas da mente. Outro caso famoso aconteceu na África do Sul, onde um jovem afirmava se transformar em hiena durante a lua cheia. Acreditava que um espírito ancestral o possuía, e seus surtos eram tão intensos que sua família o acorrentava durante certas noites. Esses relatos nos levam a uma pergunta inquietante. Onde termina a psicose e começa o mito? A ciência tenta explicar, mas os sintomas, muitas vezes, são exatamente os mesmos descritos nas lendas. O desejo por carne crua, a sensação de transformação, a perda de controle. É como se o mito estivesse enraizado no subconsciente humano, esperando apenas um gatilho para emergir. E se esses pacientes apenas acessaram uma parte oculta da mente, uma parte primitiva, animal, instintiva, que a maioria de nós mantém adormecida, a resposta continua incerta. Mas o fato é que, seja por magia, por delírio ou por algo que ainda não compreendemos, o homem-lobo continua a existir. E em alguns círculos, ele não é visto como louco, mas como iniciado. Na próxima parte, vamos explorar a simbologia oculta do lobo, os rituais modernos e a possibilidade de que o culto dos lobisomens nunca tenha realmente desaparecido. O lobo, desde os primórdios da humanidade, sempre carregou um peso simbólico ambíguo. Para alguns, ele representa proteção, sabedoria e força primal. Para outros, perigo, escuridão e selvageria. Mas entre ocultistas, iniciados e estudiosos, do esotérico, o lobo sempre teve um papel mais profundo, o de guia entre mundos.
No ocultismo, o lobo é um símbolo de transição espiritual, aquele que caminha entre a luz e a sombra, entre o consciente e o inconsciente. Em algumas tradições, acredita-se que o iniciado que veste o espírito do lobo é capaz de transcender a realidade ordinária e acessar reinos ocultos da existência. Diversas sociedades secretas, tanto na antiguidade quanto em tempos mais recentes, utilizaram o lobo em seus rituais. Os romanos reverenciavam Rômulo e Remo, criados por uma loba, símbolo do nascimento de Roma sob a tutela da fera selvagem. Entre os celtas, guerreiros se pintavam com símbolos de lobo antes das batalhas, acreditando invocar o espírito do animal para ganhar coragem. No mundo esotérico contemporâneo, certos grupos, poucos e extremamente discretos, alegam preservar os ensinamentos ancestrais dos cultos de transformação. Para eles, o lobisomem não é uma criatura física, mas um estado de ser, uma comunhão com o instinto mais primitivo do homem. Esses grupos praticam o que chamam de transcendência, lupina, rituais de meditação profunda, uso de plantas visionárias, canto harmônico e danças em círculo sob a lua. Alguns afirmam alcançar estados de transe tão intensos que perdem a noção da própria identidade, deixando de ser homem, mas sem necessariamente se tornar uma besta. Há relatos não confirmados de rituais realizados nas florestas dos Cárpatos, nos montes da Romênia, nos confins da Escandinávia e até mesmo no interior do Brasil. Os praticantes acreditam manter viva a essência do antigo culto, longe dos olhos do mundo moderno. Mas há também uma face mais sombria. Alguns estudiosos afirmam que grupos mais radicais separam-se dessas práticas simbólicas e mergulham em versões violentas do culto, com ritos de sangue, caça e pactos com entidades consideradas infernais. Seriam descendentes diretos dos antigos clãs medievais, mantidos em segredo por séculos, como células silenciosas de uma fé extinta, mas nunca esquecida. Nesses círculos, o lobo não é símbolo, é chamado. E a transformação não é só espiritual, é um renascimento pela dor, onde o homem morre e dá lugar ao predador. Livros ocultos raros, como o suposto Codex Lupus, mencionam rituais proibidos envolvendo símbolos lunares, sacrifícios e unções corporais com ingredientes secretos. Há quem diga que esse manuscrito desapareceu na Idade Média, confiscado pela Igreja e mantido sob segredo no Vaticano. Outros acreditam que uma cópia circula no submundo esotérico europeu. Se essas práticas ainda existem, são guardadas a 7 chaves por seus membros. Mas o simples fato de existirem tantos relatos, lendas e sussurros sobre tais cultos indica algo inegável. A ideia do homem-lobo como criatura de culto nunca desapareceu, apenas se ocultou. E isso nos leva à pergunta final. E se o culto ainda estiver entre nós? Escondido, camuflado, à espera da próxima lua cheia. Na última parte do vídeo, vamos encerrar nossa jornada com uma reflexão inquietante. E uma revelação que talvez mude para sempre a forma como você vê os mitos que nos cercam. Ao longo desta jornada, você conheceu o lado mais sombrio de um dos mitos mais antigos da humanidade. Descobrimos que o lobisomem não é apenas fruto da imaginação popular ou personagem de filmes de terror. Ele é o reflexo de algo muito mais profundo, o medo do que existe dentro de nós mesmos. Vimos como as antigas civilizações cultuavam o lobo como um símbolo de força, transformação e conexão com o mundo espiritual. Exploramos os rituais ancestrais em que homens se entregavam ao instinto e buscavam ultrapassar os limites da carne. Acompanhamos a transição do mito para a perseguição brutal na Europa medieval, onde o culto foi silenciado com fogo e tortura, mas nunca completamente extinto.
descobrimos que, mesmo na era da razão, existem pessoas que realmente acreditam que podem se transformar, seja por transtornos mentais, rituais esotéricos ou pura fé em algo maior do que a realidade visível. E vimos como nas sombras, certos grupos ainda preservam esses ritos, escondidos do olhar moderno, mas vivos na escuridão. O lobisomem, afinal, talvez nunca tenha sido apenas uma criatura. Talvez ele seja um símbolo arquetípico, uma força ancestral adormecida em cada ser humano. Porque todos nós, em algum nível, carregamos um lobo dentro de nós. Um lado instintivo, selvagem e racional. E quando as máscaras da civilização caem, ele uiva. Você pode ignorar essas histórias. Pode dizer que tudo não passa de superstição, mas na próxima vez que ouvir um uivo distante na calada da noite, na próxima vez que sentir aquele arrepio na espinha sem explicação, talvez você se pergunte, será que realmente estamos sozinhos sob a lua cheia? O culto dos lobisomens pode ter desaparecido dos livros, mas talvez ele continue vivo nos olhos de quem ainda se lembra. Ou, pior, nos olhos de quem nunca esqueceu. Se essa história te prendeu até aqui, te convido a deixar seu comentário. Você acredita que cultos como esse ainda existem? Ou acha que tudo não passa de um eco de uma época de ignorância e medo? Escreve aí embaixo o que você acha. E se quiser continuar explorando os mistérios mais sombrios da história, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no oculto, no esquecido e no proibido. Nos vemos no próximo vídeo. Mas até lá, cuidado com a lua cheia.